noite. A prosa de hoje está repleta de notícias quentes. Confira. Mesa redonda discute se a crise na seleção brasileira influencia o desempenho da equipe em campo. Surtos de cachumba deixam mineiros em alerta. 10º Encontro Regional da AMIRT, a Associação Mineira de Rádio e Televisão, já tem data marcada. Supremo Tribunal Federal suspende lei que autoriza o uso da pílula do câncer. O aumento dos números de cachumba no estado tem preocupado os mineiros. Portanto, requer muita atenção, principalmente porque a doença pode ser transmitida por meio do contato direto com a pessoa infectada. Faltam poucos dias para o inverno e nessa estação, ter atenção quanto às doenças da época é fundamental. Minas Gerais já possui 435 casos de cachumba. 2 surtos na região sul e sudeste foram confirmados no estado. Por meio do telefone, a coordenadora estadual de doenças e agravos transmissíveis, Tatiane Bertoni, explicou que a melhor forma de se prevenir é através da vacinação. Hoje a gente considera que a pessoa vai estar protegida se ela tiver sido beneficiada com 2 doses da vacina. A vacina contra a cachumba, ela deverá ser realizada aos 12 meses, a primeira dose, que vai ser com componente tríplice viral, e aí aos 15 meses com a vacina tetraviral, que nós vamos ter o componente cachumba, rubéola, sarampo e varicela, que é a nossa conhecida catapora. O dólar opera em alta nesta sexta-feira. A moeda norte-americana subiu 0,87%. Com isso, o dólar alcança a marca de R$ 3,43. Os operadores seguem cautelosos por conta da instabilidade política do Brasil. A presidente afastada, Dilma Rousseff, defendeu a realização de uma votação popular visando a antecipação das eleições presidenciais de 2018, caso retorne ao cargo. Assim, alguns operadores acreditam que os senadores indecisos podem votar pelo retorno de Dilma. Vale lembrar que as medidas econômicas de Temer vêm sendo bem recebidas pelo mercado. A AMIRT, a Associação Mineira de Rádio e Televisão, realiza em julho a 10ª edição do Encontro Regional da entidade em Araxá. Confira mais informações com a repórter Amanda Mendes. O próximo encontro regional da AMIRT, Associação Mineira de Rádio e Televisão, já tem o destino certo, Araxá, na região do Alto Paranaíba. O maior encontro do estado para o setor de radiodifusão vai ser no dia 30 de julho. Vale lembrar que no último encontro da entidade, dezenas de radiodifusores e profissionais do setor de comunicação estiveram presentes em Alfenas, no sul de Minas. Um dos maiores objetivos dos encontros regionais da AMIRT é descentralizar a comunicação em todo o estado. De acordo com a coordenadora administrativa da entidade, Lília Medina, diversas palestras já foram confirmadas. Nós já temos o André Justino, que vai falar sobre gestão empresarial e gestão de pessoas. Temos também a doutora Valdirene, que é advogada e especialista também em sucessão e governança, também já está confirmado. O presidente da AMIRT, Marinho, ele também vai falar sobre comercialização. Ele tem uma palestra muito boa, quando ele mostra que a emissora ela pode vender mais que 30 segundos, ela pode usar todos os meios disponíveis hoje, que é a internet, Além destas, já estão confirmadas as palestras sobre as eleições deste ano com o Dr. Rodolfo Moura e uma sobre a Anatel, com um representante que ainda não foi divulgado. A coordenadora administrativa da AMIRT ainda falou sobre o que espera desta edição. As expectativas sempre são boas. Nós já tivemos um encontro no Alto Paranaíba, foi em Uberlândia, esse agora vai ser realizado em Araxá. O pessoal da região é muito caloroso, bem receptivo. E a minha expectativa da AMIRT é de que o encontro seja realmente produtivo e que leve a informação ao radiodifusor que não tem condições de vir até Belo Horizonte para buscar essa informação. As inscrições para o segundo encontro deste ano são gratuitas e devem ser feitas na AMIRT. Os interessados podem ligar no telefone 31 3274 5700 ou enviar um e-mail para amirte@amirte.org.br. É necessário informar nome, função e emissora.
O encontro vai acontecer no auditório do Hotel Dona Beija, na Avenida Amazonas, 1005, no bairro São Geraldo, em Araxá. O prazo para pagamento do CRLV, Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo para Automóveis, com final de placa de 1 a 5, foi adiado. Os motoristas agora têm até o próximo dia 15 para realizar o licenciamento. De acordo com o Detran, a prorrogação do pagamento do licenciamento foi decidida por conta de um problema no processamento de dados dos documentos. Para os veículos com final de placa 6, 7, 8, 9 e 0, o prazo permanece até o dia 30. O STF, Superior Tribunal Federal, suspendeu a liminar que autoriza o uso da pílula do câncer. 6 ministros votaram contra e 4 a favor. A pílula do câncer está suspensa pelo STF, Supremo Tribunal Federal. O principal motivo é a substância fosfoetanolamina sintética. O STF alega que a substância não tem eficácia comprovada. Além disso, a substância não é regulada pela Anvisa. A situação deve voltar ao plenário após decisão dos ministros. Vale lembrar que 6 ministros são contra e 4 a favor. O presidente da Comissão Especial do Impeachment, senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, decidiu esta semana uma ordem que altera a data do processo da presidente afastada Dilma Rousseff. A decisão tomada pelo senador reduz o prazo para considerações finais de 30 para 10 dias. O veredito gerou tumulto no colegiado entre aliados de Dilma e parlamentares favoráveis ao afastamento da petista. Com a resolução, o processo deve ser encerrado no dia 12 de julho. Vale lembrar que a previsão era para início de agosto. O cantor gospel PG veio a Minas divulgar seu mais novo trabalho. 7, como é chamado o CD, é em comemoração aos 23 anos de carreira do artista. O cantor PG está em BH para o lançamento do seu mais novo trabalho. Divulgando seu 7º disco, intitulado 7, o álbum conta com o clipe da música Senhor Exaltado Tu És, que está disponível nos canais do YouTube Você Adora da Som Livre e Cantor PG. Trazendo um segmento inédito para o meio cristão, o clipe conta com a interação do público nas gravações. Neste ano, o PG completa 23 anos de carreira, sendo considerado um dos precursores de estilos alternativos no meio evangélico. E a partir disso, diversos estilos foram inseridos no meio cristão, como o pagode, rap e até o funk. O cantor afirma que todas as músicas são provenientes do Evangelho. Ele também diz que ele se expressa através dos estilos de música rock e folk, e por esses estilos ele tenta se aprimorar em suas referências. O cantor fala que não foi o estilo que o salvou, mas sim o amor ao Evangelho. Da forma como você faz, se não for realmente para Deus ser engrandecido, se o que você faz não é o caráter de Cristo, então você não faz o que Cristo queria que você fizesse, você faz aquilo que você quer para ter benefício próprio, para ganhar uma vantagem. E eu nunca pensei nisso, tanto que eu toco a música que eu canto desde os meus 6 anos de idade. Quando eu me converti, eu entendi que eu poderia fazer o que eu gostava, tocar o estilo de música que eu gostava, porém com uma vida transformada. Então o que mudou na minha vida não foi o estilo de música, foi o estilo de vida. Deus não está dizendo de permitir estilo nenhum de música na Bíblia. Deus não fala de estilo de música na Bíblia. Deus fala de você o adorar em espírito e em verdade. Deus fala que todo ser que respira louva ao Senhor. Então até as árvores louvam ao Senhor. Toda a criação louva ao Senhor. A Bíblia fala que toda a criação louva ao Senhor. Qual que é o estilo de música que a criação canta? Eu não sei. Como as árvores cantam. Eu não sei como os pássaros cantam. Eu não sei qual é o estilo que eles cantam. Mas eu sei que eles louvam a Deus. Porque toda a criação foi feita para que Deus fosse glorificado. Então a minha maneira de expressar a minha alegria e ao mesmo tempo o meu trabalho, porque eu me projetei para isso, eu busquei estudar, busquei aprender, me aprimorar, é através da música e é o estilo que eu gosto de tocar. Dentro desse estilo eu classifico o rock. Sabia que mulheres grávidas que consomem mais frutas têm filhos com melhor desenvolvimento cognitivo? A pesquisa é de cientistas do Canadá. Os estudiosos reforçam os cuidados durante o pré-natal, que funciona como fator de peso no desenvolvimento da criança. Os componentes responsáveis pela melhoria do desenvolvimento cognitivo é o licopeno e a frutose. Durante a análise, que selecionou 688 crianças, foram realizados testes de cognição e entrevistas sobre a dieta seguida pelas mães.
Hoje o Pedro Leopoldo Rodeio Show vai reunir clássicos da música sertaneja. A repórter Wanda Meire está no local. Boa noite, Wanda. Boa noite, Patrícia. Eu estou aqui em Pedro Leopoldo, onde mais tarde acontece um dos maiores eventos de Minas Gerais, o Pedro Leopoldo Rodeio Show. E a noite de hoje é com um dos maiores clássicos do sertanejo, Chitãozinho e Chororó. No sábado, a festa fica por conta de Henrique e Juliano e Zé Neto e Cristiano. Já no domingo, o encerramento é de Jorge Mateus e Jefferson Moraes. Quer curtir o rodeio? Acesse pedroleopoldorodeio-show.com.br. Curtiu as dicas? Na próxima tem mais. Tchau! A seleção brasileira está em crise? Qual que é a sua opinião, hein? A repórter Isabela Melo entrevista agora o professor e jornalista esportivo Getúlio Nuremberg e o professor e fotojornalista Dudu Macedo, que inclusive fez fotos da equipe de Dunga durante a Copa. Começando mais uma mesa redonda do Prosa de hoje. E o assunto é quente e divide a opinião de todos os brasileiros. Nós estamos aqui com o cronista esportivo e professor universitário Getúlio Nuremberg e com o fotógrafo e professor universitário Dudu Macedo. Desde já, eu agradeço a presença dos dois. Nós vamos falar um pouco sobre a crise da seleção brasileira, o interno que reflete em campo. Dudu, você acompanhou, fez uma cobertura esportiva da Copa do Mundo de 2014. Qual foi a sua percepção da seleção brasileira no olhar de fotógrafo e também do 7-1 com o olhar de torcedor? Eu tive a oportunidade, de trabalhar na Copa e eu tive a oportunidade de fazer 2 jogos da seleção brasileira. Um contra o Chile, aqui no Mineirão, e o outro, como você mesmo falou, como torcedor, que foi o fatídico 7-1. O jogo do Chile foi aquele jogo que ficou marcado por todo mundo falar dessa questão do descontrole emocional, que o pessoal ao final do jogo desabou, o Thiago Silva estava aos prantos, depois da disputa de pênalti. Então realmente aquela seleção parecia que ela estava carregando uma carga pesada demais para o que eles estavam jogando. Então eles não estavam se divertindo, como a gente costuma falar, que o time, quando ele rende, é um time que se diverte, que gosta do que está fazendo. Aquela seleção parecia que estava, o fardo de jogar uma Copa no Brasil estava muito pesado. E como torcedor no 7-1 foi surreal, A gente estava lá na arquibancada, olhava gol da Alemanha, olhava para o lado, gol da Alemanha. Então ficou aquela coisa que não estava dando muito para entender realmente o que estava acontecendo. Então eu acredito que aquele jogo ali é um jogo que aconteceu 1 em 1 milhão. Eu acho que se jogar Brasil e Alemanha de novo, dificilmente vai dar outro 7-1, qualquer que seja a seleção. Getúlio, como muito se fala, esse descontrole emocional da seleção, podemos dizer que o que está acontecendo nos bastidores da CBF também tem refletido em campo? Acredito que sim. O que acontece na CBF, não agora, mas há muitos anos, acaba refletindo na estrutura da seleção brasileira. E a maior demonstração de que não há intenção de se mudar alguma coisa, na verdade não há intenção de mudar nada, foi a escolha do Dunga, a volta do Dunga como técnico da seleção brasileira, depois do 7-1 e a saída do Filipão, quando tudo se esperava. Agora desse jeito, do jeito que aconteceu, dentro de casa, vai haver uma revolução no futebol brasileiro, ou pelo menos uma revolução na seleção brasileira. Quando todo mundo esperava que alguma coisa realmente fosse acontecer, a CBF voltou no tempo, ela voltou atrás e trouxe o Dunga de volta, Então, nós estamos passando por uma geração aí que eu acho que já deu. Então, eu acho que está na hora de fazer uma revolução, uma mudança geral na seleção brasileira. Mas acredito que isso não vai acontecer se não mudar a CBF, Porque a CBF é que administra o futebol brasileiro, administra a seleção, e é uma questão de mudança de mentalidade. Primeiro você precisa mudar a mentalidade, para depois mudar o futebol. E agora uma pergunta para os dois, quente, para encerrar a mesa redonda de hoje. Tite ou um técnico estrangeiro? Eu acho que é a questão da estrutura, o estilo de jogo, é buscar uma formação, agora a gente falou, desde a base. Então é procurar alguém que vá trabalhar realmente o futebol brasileiro. Qual que é a essência do futebol brasileiro? É o toque de bola, é trabalhar a habilidade individual em função do coletivo,
Eu acho que o Tite é um bom nome, ele trabalha muito bem no Corinthians, tem feito grandes equipes, né, montado grandes equipes no Corinthians. Você vê o Corinthians esse ano desmontou praticamente todo o elenco e o time continua apresentando um bom futebol. Pega as peças individuais em função do coletivo. Agora, eu não descarto um nome estrangeiro. A gente tem o Sampaoli aí, que é um grande técnico, e Guardiola, que já falou que teria interesse em trabalhar na seleção brasileira. Então, eu acredito que não tem que preocupar. Eu, particularmente, não acho que tem que ser brasileiro ou tem que ser estrangeiro. Na minha opinião, um erro até tosco, digamos assim. A seleção vai disputar uma Olimpíada, dizem que o técnico vai ser o Dunga, e ele não foi o técnico até agora, né? Então, assim, como que o cara que não acompanhou a seleção durante todo o processo vai pegar no filé, né? Vai chegar ali em cima da hora? Então, esse tipo de coisa que a CBF ainda está muito atrasada com relação às grandes potências do mundo. Eu também concordo que não é pelo nome, é por um projeto. Mas seja um técnico brasileiro ou um técnico estrangeiro, eu acho que tem que mudar o calendário do futebol brasileiro e muitas das partidas, das competições têm que ser feitas em função das datas FIFA para evitar esse problema dos clubes ficarem desfalcados e essas convocações em que o jogador tem 2, 3 dias, né, para treinar, para se preparar, formar um time. Para resolver isso, quando não se tem muito tempo para treinar, a solução é você pegar um time mais ou menos que você sabe que os jogadores, um sabe como é que o outro joga e os outros vão entrando. Quando você tem jogadores que são espinha dorsal da equipe e sabem jogar, já tem conjunto, né, já tem entrosamento, os outros acabam entrando também nessa filosofia. Getúlio, Eduardo, agradecemos muito a presença de vocês e até o próximo Mesa Redonda do Prosa de hoje. Termina aqui mais uma edição do Café em Prosa. Ótimo final de semana e até semana que vem.